Olá, graça e paz, Deus te abençoe, sejam bem-vindos à leitura bíblica. Estamos na metade desse projeto, hoje é o dia 148, hoje iremos ler 2 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13, Atos 19 e dos versos 14 ao 25 do Salmo 105. Que Deus te abençoe poderosamente nessa leitura, que o Espírito Santo traga luz, traga revelação. Que bênção tem sido, né, essa leitura. E se você começou hoje, não se preocupe, comece essa leitura e eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Você que está atrasado, ainda dá tempo de você recuperar, tem que se esforçar um pouquinho mais, porque o nosso intuito é concluirmos essa leitura no final de novembro. Então nós estaremos encerrando esse projeto de 300 dias de leitura da palavra. Amém? Vamos orar. Pai, colocamos essa leitura bíblica em Tuas mãos, te pedimos graça, revelação, entendimento, que o Teu Espírito Santo traga luz e que cada palavra aqui falada seja direcionada a cada irmão que está nos acompanhando, agora pela manhã, agora na hora do almoço, dependente do horário, que o Teu Espírito Santo fale de maneira poderosa. É o que nós oramos e te pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 2 Reis, capítulo 11, nós vamos ver aqui a sucessão, ali do trono de Judá. E após a morte do rei Acasias, que nós acompanhamos na leitura anterior, a sua mãe, Atalia, usurpa o trono de Judá e massacra a linhagem real para eliminar possíveis rivais. Então, nós estamos lendo uma sequência de sucessões, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Então, desde ali, o finado reinado de Salomão, houve um racha ali em Israel e temos dois reinos, E aqui o livro de 2 Reis, ele vai tratando das histórias desses reis, dos fatos que aconteceram, principalmente nas sucessões. E então a princesa Jeozaba e o sacerdote Jeoiada escondem o príncipe Joás, bebê de 1 ano, no templo por 6 anos. E no 7º ano, Jeoiada, que era o sacerdote, organiza um levante militar e sacerdotal, coroa Joás, estabelece uma aliança de fidelidade ao Senhor entre Deus, o rei e o povo, e executa a destruição do templo de Baal, E nós vemos que a idolatria ela é erradicada ali de Judá e o culto verdadeiro é restaurado, o culto ao Senhor. Então vamos lá, versículo 12, diz assim: contudo, vamos começar no verso 1, Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Contudo, Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou em dormitório com a sua arma para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Muito interessante, que nessas histórias sempre tem alguém que sobrevive. E esse alguém que sobrevive pela providência de Deus. Essa pessoa guiada, faz história, muda o rumo da nação. E foi isso que aconteceu aqui com Joás, Então Joás, ele ficou escondido 6 anos ali no templo, enquanto que Atalia governava o país. No 7º ano, então, Joiada, ele chamou à presença do templo os comandantes do batalhão da guarda, o batalhão de 100 dos caras, que eram os mercenários que faziam a segurança também dos reis, e fez um acordo com eles sob juramento. E aí ele revelou e mostrou ali o descendente do rei, e fez um acordo com eles para que
aquele rei, aquela criança fosse coroada como rei. O versículo 12 diz: Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Em seguida proclamaram o rei ungindo e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! E logo após isso, né, a Thalia, ao verificar essa situação, ela rasgou suas vestes, né, e gritou traição, mas a situação já estava resolvida, ela foi tirada para fora do templo e ela foi morta, né? E assim, Joás reinou ali em Judá e ele fez uma aliança, né, com Deus. Ele mandou destruir, né, o templo de Baal, despedaçou os altares, né, os ídolos, matou o sacerdote de Baal, e tudo isso porque ele foi orientado também por Joiada, né, que era o sacerdote daquele povo, né. E ele começou a reinar, nós já lemos aqui, com 7 anos de idade. Algumas lições que nós aprendemos aqui desse texto, né? Satanás queria destruir a linhagem, né, que levaria ao nascimento de Jesus. Mas o plano de Deus, ele é inabalável. E usou essa mulher, né, que era a princesa, né, Jeoseba, e também o sacerdote Joiada, para que o cumprimento da promessa de Deus permanecesse, né? E assim aconteceu. Eles são exemplos, né, de fé, onde o mundo ali totalmente idólatra e as pessoas totalmente afastadas, eles se posicionaram, arriscaram as suas próprias vidas, mas cumpriram aquilo que Deus havia colocado no coração deles, né? Isso fala muito para nós hoje, né? Para nós termos coragem de nos mantermos firmes na verdade bíblica. Um mundo cada vez mais distorcido, aonde a Bíblia tem sido distorcida, aonde a Bíblia tem sido pregada de maneira conveniente, né? Que nós possamos ser pessoas corajosas e nos posicionarmos contra o pecado, contra o mundo e contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Amém? Que nós possamos rejeitar o liberalismo, né, teológico, o sincretismo religioso ou essa negociação do evangelho, né? E algo que eu trago a lição também, que Joás, ele ficou escondido ali no templo, né? O templo serviu como um lugar de preparação para Joás. E hoje a igreja do Novo Testamento, lógico, ela é diferente do templo do Antigo Testamento, mas a igreja do Senhor, onde o povo de Deus se reúne, a igreja, a comunidade cristã, ela deve ser um lugar de refúgio espiritual, onde nós devemos ser protegidos e proteger as pessoas da influência do mundo, levando uma palavra da verdade. Você que está nos acompanhando nesse canal, nós somos a Escola Bíblica Dominical e todos os domingos nós ministramos uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra bíblica, cristocêntrica, justamente para preparar as pessoas, para influenciar as pessoas e prepará-las para serem protegidas da influência do mundo, né? Nós precisamos ser nutridos pela palavra. A palavra de Deus que traz nutrientes espirituais para nós. E nós assim podemos servir e adorar ao nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém? 2 Reis, capítulo 12. O 2 Reis vai então contar aqui, capítulo 12 vai contar a história do reinado de Joás, né? Joás, ele reinou por 40 anos em Jerusalém. E o versículo 2 diz que ele fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou.
E isso traz uma reflexão, porque no final nós vamos ver que após a morte de Joiada, Joás, ele então começou a relaxar, né? Ele começou a ser displicente na sua forma de governo, e isso levou ele a fazer coisas que não eram agradáveis ao Senhor. Nós vamos ver nesse capítulo também um projeto que ele estabeleceu para restaurar o templo, né? Ele instituiu um modelo de arrecadação bem transparente para financiar os carpinteiros, os pedreiros, né? Para comprar materiais e por aí vai. E essa obra ela avança com sucesso até a morte de Joiada. E lá no final, Joás ele abandona, né, a fé, né, a confiança em Deus, e ele resgata a paz pagando tributos com os tesouros sagrados do templo. Então isso foi algo que ele fez errado ali no final do seu reinado, né, porque ele não tinha mais Jeoada, né, como ali o seu sacerdote, né, e como seu orientador, né, Joiada, né. Vamos lá. Aqui no versículo 4 fala que ele orientou os sacerdotes para reunir toda a prata, né, trazida como dádiva sagrada ao templo, prata recolhida no recenseamento, a prata recebida dos votos pessoais e as que foram trazidas voluntariamente, né? Então ele fez isso para restaurar o templo, né? Todo aquele recurso que ele adquiriu era para pagar, né, as pessoas que estavam ali trabalhando na restauração, né? E eles repararam, né, o templo. O Joiada também ele pegou um cofre, né, fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, e as pessoas então, quando iam ao templo, já colocavam ali as suas ofertas, e de tempos em tempos eles pegavam aquela oferta e pagavam os trabalhadores, né? Então a gente vê aqui a prioridade que eles deram, né? A prioridade para a casa de Deus, né? Para eles ali o templo era um local físico, né, da presença de Deus. Hoje para nós, a nova aliança, né, a casa de Deus é apenas o lugar onde as pessoas se reúnem, mas a comunidade cristã, a igreja que se reúne, né, a assembleia dos santos, né, a assembleia dos crentes, né, hoje se torna essa casa, né, esse lugar que nós devemos nos preocupar, né, com o seu zelo, com o seu cuidado. Também nós devemos manter e cuidar do prédio onde a igreja se reúne, né? As instalações, o conforto, para que as pessoas, quando forem a cultuar ao Senhor, participar de um curso, participar de um momento de celebração, elas sejam bem acolhidas, que elas tenham um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, né? E agora nós vamos ver aqui a parte final, né, que foi a falha de Joás, né? Na parte final aqui desse capítulo 12, né, nós vamos ver que ele começou a negociar e começou a fazer vistas grossas, vamos assim dizer, e ele não retirou, né, todos os altares ali que começaram a ser levantados, né? E no versículo 17 fala que o rei de Arã atacou Gade, né, e conquistou, e decidiu atacar Jerusalém. E Joás, com medo, ao invés de ele buscar a direção em Deus, ao invés de ele se levantar, se posicionar, ele apanhou os objetos, né, consagrados ali do templo e deu para aquele rei, para que aquele rei fosse embora, né, e se retirasse de Jerusalém. E o final dele foi muito triste, porque no versículo 20 fala que os seus oficiais conspiraram contra ele e o mataram, né, ali em Bet-Milo, né, no caminho que desce para Sila. O verso 21 fala: os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer.
Joás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, o seu filho, sucedeu como rei. Então a gente vê aqui o perigo da obediência por incompleto, né? A obediência pela metade. Nós devemos ser obedientes ao Senhor até o final, né? O importante não é como você inicia, como você termina, né? Que nós possamos concluir a boa obra que Deus começou em nossas vidas, né? Que nós venhamos buscar a santificação todos os dias, que nós possamos retirar os altares da nossa vida, a idolatria dos nossos corações, né? Que nós venhamos tirar o orgulho, a cobiça, a amargura ou qualquer outro ídolo que esteja atrapalhando a nossa adoração e a nossa devoção ao Senhor. Segunda Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Agora vai contar a história de Jeoacás, rei de Israel. Então agora passa para o outro reino, né? O reino do norte. Jeoacás, né? Ele reina em Israel e faz o que é mal. E o Senhor entrega o povo à opressão síria. E durante esse período, a angústia do seu coração, ele lembra-se de Deus, ele clama por misericórdia e Deus providencia um libertador temporário, embora a idolatria continue. Nós vamos ver, irmãos, que tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, a idolatria sempre estava batendo na porta. Deus levantava reis que se posicionavam, mas vinha outros reis que eram soberbos, que o seu coração era contaminado, fazia aquilo que era mal, né? E, enfim. E é isso que nós vamos acompanhar aqui agora nessa leitura. Amém? Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acazia, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se de rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou dele. Então ele está seguindo aqui os passos lá do início, né? Quando Jeroboão reinou ali em Israel. E ele fez então o que era mal, né? Mas isso teve uma consequência. O versículo 3 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os entregou nas mãos de Azael, rei de Arã, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu a forma cruel com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder de Arã. Assim, os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. Mas eles não se afastaram dos pecados de Jeroboão e começaram a colocar, né, a montar os postes, né, os lugares altos, os altares, né, ali para adorar a Baal e a outros deuses, né? E teve uma consequência, né? Todo o exército de Jeoacás foi destruído, né? E ficou poucos ali, né? Porque naqueles embates com o rei de Arã, a maioria deles foram destruídos. E o verso 9 diz que Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E Jeoás, o seu filho, sucedeu como rei. Os nomes são parecidos, né? Porque no Reino do Sul nós vemos Joás, e agora aqui no Reino do Norte, Jeoás. E agora vai começar a falar do reinado de Jeoás. Ele se torna rei, ele reinou também por 16 anos, fez o que era mal e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão. E isso leva aqui o livro a falar pouco, né, de Jeoás. Mas antes dele morrer, fala que ele teve um encontro com Eliseu, que também estava enfermo. Melhor, Eliseu que estava enfermo, e essa doença mataria, né?
Eliseu, e ele vai até Eliseu, e Eliseu fala assim, ó, traga um arco e algumas flechas. E ele pega aquele arco, e Eliseu fala assim, ó, abra a janela para dar para o leste e atire. Assim fez o rei, e Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os aramaeus em Efeque. Em seguida, Eliseu diz, pegue as flechas e golpeie o chão com elas. E o rei golpeou apenas 3 vezes. E Eliseu irou e falou, por que você golpeou apenas 3 vezes? Você poderia ter golpeado 5 ou 6, para que você destruísse totalmente Arã. Agora você, porque golpeou somente 3 vezes, você vencerá somente 3 vezes. E isso aconteceu. Na sequência, Eliseu morre e houve aquela batalha, né? E Jeoás, ele venceu o rei de Arã apenas 3 vezes. Um fato interessante aqui, que no versículo 21 dá uma atenção, fala que enquanto os israelitas, né, sepultavam um homem, eles viram uma daquelas tropas inimigas passando, e então eles jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. A gente vê aqui que Eliseu, mesmo depois de morto, ele faz milagres, né? Deus usa o cadáver dele para ressuscitar mortos, né? Isso mostrando aqui o poder do Senhor, o que Deus faz. E no final desse capítulo nós vamos ver aqui Azael oprimindo os israelitas, né? E nós vamos ver aqui a sucessão, né, de Jeoás após a sua morte, né? Nós vamos ver isso a partir de amanhã, na leitura mais à frente. Algumas lições que nós aprendemos aqui, queridos. A oração de Jeoacás, aqui no início desse capítulo, né? Quando ele estava sendo oprimido, né, pelo rei de Arã, a gente vê que Deus, ele responde às orações. Por mais fraco que seja um clamor, por mais miserável que nós sejamos, o Senhor, ele sempre ouve. Isso nos ensina que nós devemos buscar a Deus. Talvez você fale assim, mas eu sou tão falho, sou tão pecador, eu não mereço nem orar, não consigo nem orar. Muitas vezes é isso que o inimigo quer, porque ele sabe o poder que nós temos quando oramos. Deus nos reveste de unção, Deus nos reveste de autoridade. Então, abra sua boca, ore, não desista, amém? E também nós vemos aqui a diferença entre o remorso e o arrependimento. Jeoacás e Israel, eles sentiram remorso pelas consequências do pecado, eles estavam sendo oprimidos, né, ali pelo rei de Arã. Mas eles não demonstraram um arrependimento genuíno, eles clamaram a Deus porque estavam sendo oprimidos. Mas assim que Deus os livra, a gente vê que eles permanecem no erro. Não há uma mudança de mente, não há como que eu posso dizer, um arrependimento genuíno. Então isso muitas vezes acontece conosco. Quando nós estamos passando por uma prova, passando por uma dificuldade, nós oramos a Deus, pedimos perdão, até prometemos que vamos deixar de fazer algo que desagrada ao Senhor, mas depois que a tempestade passa, nós nos acomodamos. Que eu e você não sejamos assim, mas que nós sejamos pessoas tementes, fiéis e que não brincam com o pecado. Vamos agora para Atos capítulo 19. Nós estamos bem seguindo aqui nessa leitura, né? E agora no Novo Testamento, Atos 19, nós vamos ver Paulo em Éfeso. E ele encontra alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João. E ele anuncia Jesus àqueles homens, e eles, ao serem batizados, eles recebem, né, o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas e a profetizar. Nós vamos ver isso no versículo 6. E Paulo, ele ensina, né, ali na sinagoga, ele falou ali durante 3 meses, mas depois de um tempo,
houve uma resistência e ele então passou a ensinar na escola de Tirano. E naquela escola de Tirano, ele passou mais de 2 anos ali ensinando, né, a palavra, de modo que toda a Ásia foi alcançada. Deus opera, né, milagres extraordinários através de Paulo, de modo que até os aventais, o lençol da cama onde ele dormia, era levado e colocado sobre os enfermos e as doenças saíam, espíritos malignos saíam, né? E isso começou a ficar bastante difundido ali na Ásia, de modo que alguns judeus queriam também imitar Paulo, né, em expulsar demônios, né, espíritos malignos. E em certa feita eles chegam, né, sobre os endemoniados e eles falam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. E esses camaradas eram 7 pessoas, né, que eram filhos de Seva, que era um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia eles fazendo isso, o espírito maligno lhes respondeu, está aqui no versículo 15: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E eles levaram uma coça, né, daqueles endemoniados, que eles saíram rasgados, quase nus, feridos, né? Isso se tornou conhecido ali em Éfeso, né, de modo que judeus, gregos, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Algo nós temos que entender: não basta falar, não basta dizer eu tenho que ser, não basta dizer ou usar o nome do Senhor, eu tenho que ter relacionamento. O poder e a autoridade que o Senhor Jesus nos deu para orarmos pelos enfermos e os enfermos serem curados, orarmos pelas pessoas que estão oprimidos por espíritos imundos e eles serem libertos, é para aqueles que têm relacionamentos, é para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento e nós não podemos ser meninos, né? Nós não podemos entrar em situações sem estarmos verdadeiramente preparados, né? A batalha espiritual é séria, né? O diabo existe, os demônios existem e eles fazem tudo para destruir. Mas por isso que Deus, para isso que Jesus levantou a igreja, levantou os seus filhos para nós destruirmos as obras de Satanás. Amém? Então, oração, jejum, compromisso verdadeiro. Amém? E no final desse capítulo aqui, nós vamos ver um tumulto, né, que houve em Éfeso, por causa de um ourives chamado Éfeso. Ele era um artesão, fazia várias miniaturas, né, de prata ali da deusa Artemis, né? E quando Paulo e os discípulos foram pregando a mensagem, as pessoas começaram a não frequentar mais o templo e não comprar mais, né, aquelas miniaturas, aquelas imagens de escultura. Isso foi dando prejuízo, né? E eles se levantam contra Paulo, né? Eles começam a tumultuar, mas o escrivão da cidade acalmou a multidão, né? E houve uma paz ali naquele local temporário. Amém? Vamos agora para Salmo 105, do verso 14 a 25. Esse trecho que nós vamos ler aqui, o salmista, ele lembra, né, a fidelidade de Deus desde os patriarcas até a descida ao Egito, né? Ele relembra que Deus protegeu Abraão, Isaac, Jacó, impedindo que os reis os oprimissem e os chamou de ungidos e profetas, né? Diz aqui no verso 14: ele não permitiu que ninguém os oprimisse por causa dele. Repreendeu os reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. O verso 19 diz: até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. Então, ele vai contar aqui toda a história, né? Até a história de José, né? Como que José saiu da cadeia e se tornou governante, né?
administrador de todos os bens ali do Egito, né? E esse texto, ele traz para nós uma revelação sobre a proteção divina sobre os ungidos do Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, aqueles que se colocam, né, na brecha à disposição. Entenda, eu e você que entregamos as nossas vidas ao Senhor e temos compromisso com o Senhor, compromisso com o Evangelho, nós somos ungidos do Senhor. E o Senhor, Ele tem compromisso com os seus ungidos. Ele guarda, Ele protege, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de todos os males. Amém? Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, que Ele te dê vitórias. E falando em vitória, né? Que a nossa seleção brasileira de futebol alcance a vitória hoje no jogo, logo mais à tarde. Mas também, se não ganhar, a nossa maior vitória já foi conquistada. O Senhor Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço.